3-0, um placar que não reflete todo o trabalho dele. Um veterano de 33 anos. A cobertura completa do primeiro dia das oitavas de final da Copa do Mundo, quartas de final. E também o assassinato do zagueiro colombiano Andrés Escobar. E as experiências que o técnico Carlos Alberto Parreira fez hoje no time da seleção brasileira, você vai acompanhar daqui a pouco. Voltamos agora com Sérgio Jabelém. O ministro da Fazenda, Rubens Recupero, adverte: o preço do pãozinho de 50 gramas vai ter que baixar. O ministro aproveitou o primeiro sábado do real para visitar um shopping de Brasília e acabou ouvindo muitas queixas dos consumidores. Distribuir cumprimentos como se fosse candidato. Permanecer cercado por pequenos caçadores de autógrafos feito artista de TV. Dar publicidade aos porta-níqueis como se fosse garoto propaganda. Tudo isso para ser o que realmente é, ministro da Fazenda, para conferir preços, fiscalizar a troca da moeda e, sobretudo, ouvir reclamações. Muitas reclamações. Nós vamos segurar. O preço das mercadorias. O doce caro demais que a menina deixou na prateleira. Eu vou falar com o dono, viu? Porque ele tá me devendo uma explicação. Tenta explicar a diferença entre real e cruzeiro real. A queda é enorme, diz que nós não estamos perdendo. Não, mas deixa eu te explicar. Não perde, não. Houve a denúncia contra as empresas de ônibus. Hoje, ela é 2007, a cobradora falou que era 2050. Troco, eles não voltam. Entendeu? É isso. Olha, vamos verificar isso imediatamente. E perde a paciência com as prefeituras que autorizaram aumentos, arredondando para cima o preço da passagem. Não pode ter arredondamento. Todos os casos que eu souber, eu vou denunciar e quando eu tiver meios legais, vou agir contra quem fizer isso. O ministro da Fazenda compara notas fiscais, anota denúncias e promete providências. O ministro disse que o preço do pãozinho vai ter que baixar de qualquer maneira até sábado que vem, seja por iniciativa das próprias panificadoras, seja pela ação enérgica do governo. Ou volta atrás, ou vai ter que voltar atrás por ação do governo. Portanto, a decisão está tomada. O próximo sábado não passará sem que o pão francês tenha o preço que deve ter. O presidente da Associação das Indústrias de Panificação de São Paulo, Frederico Maia, diz que não tem informação sobre aumento generalizado de preços na mudança para o real. Explicou que os preços foram fixados em URV há 15 dias e a virada para o real ontem transcorreu tranquilamente. Segundo ele, se houve abuso, foram casos isolados. Governo e distribuidores de combustíveis discutem a fórmula de calcular o preço em real. Para os postos de gasolina, a divergência pode representar uma diferença de até 50 milhões de reais por mês. Os centavos voltaram e já provocam briga. As moedinhas são disputadas para troco. O cartaz ensina como escrever o real, com 2 casas para os centavos. Mas um documento do Departamento Nacional de Combustíveis deu outra orientação aos postos de gasolina. Os preços devem ser cobrados em centavos com 3 casas depois da vírgula. A ordem criou um dinheiro que não existe, o milésimo de real, como está no anúncio, onde o litro de gasolina aparece a 537 milésimos de real. Não há como pagar isso em dinheiro, ou são 53 centavos ou 54. Parece um pequeno detalhe, mas quem abastecer o carro no posto com 50 litros de gasolina já vai ter um prejuízo de 30 centavos de real. Alguns fregueses nem reparam nas bombas. Na hora da conta, o funcionário do posto arredonda o preço final, mas outros reclamam. O ministro recomenda que depois do zero da vírgula são 2 casas decimais, está com 3, está irregular. Poucos postos arredondaram os preços para menos, mas a orientação da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis é para manter o valor antigo com 3 casas. A briga pelo centavo de real pode valer até 50 milhões de dólares por mês. Na atividade de combustíveis, o centavo é fundamental. É uma das poucas atividades, talvez como o câmbio, em que não se pode abrir mão de centavo. 336 milhões de reais estão em circulação. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, 40% dos cruzeiros reais já foram trocados. Hoje, as agências abriram para a troca e saque de dinheiro. No Recife, muita gente procurou os bancos para tirar dúvidas sobre a nova moeda.
Este caixa precisou de atenção e muita paciência na hora de trocar centenas de notas de cruzeiros reais. Em São Paulo, filas só em frente às caixas eletrônicas. No Rio, 2 agências numa mesma rua foram assaltadas assim que abriram para a troca do dinheiro. 30 homens armados de fuzis AR-15 levaram todo o dinheiro das caixas. Roubaram reais e cruzeiros reais. Na maioria das agências não houve filas. Muita gente que já estava com o real no bolso desde ontem teve que voltar aos bancos hoje. Desta vez para trocar o real pelo real. As notas pelas moedas, agora muito importantes na hora do troco. A seguir, mais de 1000 supermercados do Paraná fazem um acordo para baixar os preços. Um alerta para os investidores: as aplicações de curtíssimo prazo podem dar prejuízo. É tão frustrante, eu não consigo achar a solução. Você acha que pode ser esse? Muita gente pensa que nós produzimos medicamentos. Mas, na realidade, nosso trabalho é descobri-los. Não, agora não. Só vou quando terminar. Glaxo, a cada dia mais próxima de novas descobertas. Isso. De repente, esta bola transforma brasileiros em apaixonados torcedores. O Brasil torce pelo Brasil. O brasileiro acredita no brasileiro. Claro, todos sonham com a vitória. Mas a maior de todas as vitórias já está acontecendo. Somos nós. 160 milhões de brasileiros juntos. Segura esta bandeira, Brasil. Bradesco Seguros, a seguradora oficial da nossa seleção. As aplicações financeiras não mudam com o real, mas é preciso ficar de olho para não ter prejuízo com investimentos de curto prazo. A inflação deve cair, o rendimento vai diminuir, mas os impostos, por enquanto, continuam lá, mordendo bons pedaços do dinheiro no banco. Por isso, a partir de segunda-feira, olho nas aplicações. Investimentos que antes representavam proteção, agora podem ser sinônimo de prejuízo. É o caso do fundo de curto prazo, o Fundão. Vamos considerar uma aplicação na segunda-feira de R$100. Segundo projeções do mercado, o rendimento diário deve ficar em torno de 0,30%. Nesse caso, na terça-feira, o investidor teria R$100,30, menos o IOF, R$100,15, menos o IPMF, R$ 99,89. Quer dizer, sem contar o imposto de renda, o investidor já teria um prejuízo de R$ 1,11. Os próprios bancos calculam que para não perder dinheiro, o investidor teria que deixar os seus reais paradinhos no curto prazo durante pelo menos 4 dias. É por isso que os gerentes aconselham o pequeno aplicador, aquele que deixava todo o salário no fundão durante o mês inteiro, vai ganhar mais agora se separar uma parte desse dinheiro e investir na velha e boa poupança. A poupança é um investimento seguro para o pequeno investidor, uma vez que rende juros de 0,5% mais TR. E, aliado a isso, está isenta de imposto de renda. No primeiro sábado do mês e da nova moeda, o consumidor foi ao supermercado de calculadora na mão. Listas, contas, tabelas de conversão, caixa para reais, caixa para cruzeiros reais. Nunca foi tão complicado fazer a compra do mês.
A principal dificuldade é que as etiquetas de preços estão em moeda nova, mas é o velho dinheiro que ainda teima em permanecer na memória da gente. Será que é caro ou é barato, em reais? O consumidor pode até estar meio confuso, mas mostrou hoje a maior disposição em colaborar com o plano e principalmente com o próprio bolso. Na luta contra o abuso e aqueles arredondamentos de última hora, ele usou duas armas muito simples: a pesquisa de preços e a calculadora. Nunca se viu tanta gente com a tal maquininha na mão. E é de conta em conta que muito comerciante vai se dar mal e muito consumidor vai sair ganhando. Valeu a pena tirar o dia para olhar e andar atrás do preço mais barato. Eu vou em mais 3 supermercados, tá? Daí eu vou ver o que está mais em conta para poder comprar tudo. No Paraná, um acordo entre os donos de supermercados e os órgãos de defesa do consumidor faz baixar os preços da cesta básica em real. O acordo baixou os preços de 23 produtos de uma cesta de alimentos que inclui feijão, arroz, açúcar, café e macarrão. E já são 1.100 supermercados no Paraná que estão seguindo a lista de preços aprovada pela SUNAB e o PROCON. Neste acordo, os donos de supermercados têm que deixar em oferta pelo menos uma marca de cada um dos 23 produtos da cesta básica. Por exemplo, esse supermercado trabalha com 4 marcas de café e aqui já está uma em destaque custando menos. O compromisso também é não deixar faltar opções para os consumidores. Por isso, quando essa acabar, o preço menor fica automaticamente valendo para outra. Neste caso, buscando só as ofertas, é possível levar uma cesta de alimentos igual a esta, economizando 20% na hora da compra. E com a lista de preços nas mãos, os consumidores vão às compras atrás dos produtos mais baratos, mesmo que tenham que abrir mão das marcas a que estão acostumados. Procurar o mais em conta, eu vou levar só o que vale a pena. O que eu estou procurando é oferta, obviamente. Só vai continuar fiscalizando, por exemplo. Vou continuar fiscalizando para ver se realmente estão cumprindo com o que eles prometeram. Se não cumprir, daí eu vou pro PROCON, né? 27 milhões e 400 mil moedas de reais já estão em circulação. É só andar pelas ruas de São Paulo para perceber as dificuldades dos brasileiros para se adaptar a tanta moeda. Elas voltaram fazendo barulho na praça. Mas não está fácil receber troco em moeda. Na barraca dos doces, a bananada custa 16 centavos, mas só leva quem tem trocado. O que você vai fazer agora? Aqui moeda tem de sobra, mas é preciso ter paciência, porque a vendedora ainda não caiu na real. Se demorar sempre desse jeito, a senhora não vende mais nada. No pé tudo espreguei. É apenas uma questão de tempo. As moedinhas estão invadindo os bolsos, bolsas, porta-níqueis e o que estiver à mão. Ih, rapaz, que azar, hein? Eu vou mandar fazer bolsa aqui, vou mandar pôr zíper em tudo quanto é lugar, senão eu vou perder todas as moedas. Se a inflação cair, ninguém vai se incomodar de usar moeda, né? Com essa moeda, dá para pagar 2 passagens de ônibus aqui em São Paulo ou até fazer um lanche. Mas será que todos perceberam que as moedinhas voltaram a ter valor real? Vamos ver o que acontece quando uma moeda de R$1 fica dando sopa em plena Avenida Paulista, centro financeiro de São Paulo. Foram 20 minutos de completo desprezo. Muita gente passou por cima e nem percebeu o real. Só o garotinho, que parecia estar de olho no futuro, abaixou para pegar a moeda. Agora sim, viu uma moeda no chão, tem que pegar. Tá valendo agora tudo. A seguir, os piratas atacam nos rios da Amazônia. E o leão Nigel Mansell brilha na volta à Fórmula 1. E atenção, de 1º a 4 de julho, a Caixa Econômica Federal estará trabalhando em horário especial para trazer o real até você. O seu saldo na poupança azul e nas demais contas serão convertidos automaticamente. E a troca do seu dinheiro poderá ser feita até o dia 15. Fique tranquilo, a Caixa está trabalhando para você. Boa noite. Boa noite. Caixa Econômica Federal, o banco da vida da gente. E vamos ao sorteio do 7º carro. Ué, cadê o
Aqui, costurando as minhas cartas. Aquele ali é o auditor da Pricewaterhouse. Vamos ao carro. Pronto! Aqui está a carta sorteada da semana. 4 rótulos confere. Nome do produto. Leite condensado moça. E a doce Felizarda. Fátima Soares de Souza, Salvador, Bahia. Parabéns. E já saíram 7 carros, 2 casas e 47 mil prêmios. Uma casa por mês, um carro por semana, 1000 prêmios por dia. Você ainda tem muita chance de ganhar. Para trazer a Copa até você, a Embratel investiu na mais sofisticada tecnologia de transmissão via satélite. As imagens geradas pela TV nos Estados Unidos são enviadas para o satélite do consórcio Intelsat, do qual a Embratel faz parte. O Intelsat envia para a estação terrena da Embratel no Rio de Janeiro. A Embratel lança para as redes de TV, que editam as imagens e devolvem para a Embratel, que distribui para todo o Brasil através do satélite BrasilSat. Via satélite é via Embratel. Vitória do talento brasileiro. A nova moeda chegou. O Banco do Brasil está cuidando para que você não perca tempo nem tranquilidade. Nossos horários de atendimento em número de caixas estão ampliados para a troca da moeda. Para sua comodidade, utilize os terminais de saque do Linha Direta Banco do Brasil. Informações 061-800-1994. A ligação é gratuita. Em Brasília, 224-3319. Não precisa correr. A troca da moeda vai até 15 de julho. Banco do Brasil. Bom para você, bom para o Brasil. Pirataria nos rios da Amazônia. Mais uma balsa transportando aparelhos eletrônicos é assaltada. Há 4 anos começaram os ataques, mas até hoje a polícia não conseguiu prender as quadrilhas. O 7º assalto deste ano aconteceu neste ponto do Rio Pará, no município de Curralinho, na ilha de Marajó, a 150 quilômetros de Belém. O comandante da balsa, que não quer ser identificado, contou que saiu de Manaus transportando 20 carretas carregadas com eletroeletrônicos. À noite, a balsa foi abordada por uma pequena embarcação com 12 homens encapuzados, armados com revólveres e facas. Os bandidos renderam os tripulantes da balsa e cortaram o teto das carretas com machados e levaram quase todo o carregamento de 180 aparelhos de televisão e fornos de micro-ondas. Com este 7º assalto, os prejuízos chegam a R$350 mil. As transportadoras acreditam que existam pelo menos 3 quadrilhas de piratas atuando na região, financiadas por apenas um homem, que venderia todo o produto roubado em outros estados do país, usando notas fiscais falsas. Os assaltos vêm ocorrendo há pelo menos 4 anos nesta região e até agora a polícia do Pará não prendeu o homem que estaria chefiando as quadrilhas. As transportadoras querem montar uma guarda particular para impedir que os assaltos continuem. Começa a demolição das lojas atingidas pelo incêndio que destruiu um mercado no centro de Vitória. Os bombeiros encontraram um corpo carbonizado. Algumas casas mal se sustentam de pé e a remoção dos escombros facilita o trabalho de procura de vítimas. Em meio à destruição, os bombeiros acharam um aquário com algum sinal de vida. Logo depois, em torno do meio-dia, eles encontraram um corpo entre as lajes. Trata-se de um homem que ainda não foi identificado. O corpo seguiu para o Instituto Médico Legal de Vitória. O comandante-chefe das operações do Corpo de Bombeiros, Major Natali, acredita que não há muitos corpos soterrados. Um pequeno estrondo de foguetes iniciais que deu ensejo a um certo tempo para a fuga, embora com pânico. Então, provocando, graças a Deus, um número de vítimas pequeno. 120 homens estão envolvidos nesse trabalho de demolição. E à medida que as escavações vão sendo feitas, aparece o outro lado dessa tragédia. Começam a chegar aqui pessoas à procura de conhecidos e familiares que estavam nesse lugar no mercado na hora que o incêndio começou. Maria da Conceição teve 2 decepções. Uma porque acha que perdeu amigos e outra porque perdeu a sua própria loja que não estava no seguro. Meu mistério destruiu tudo, acabou tudo. Eu tenho que começar do pequenininho, meu. O cabo da Polícia de Trânsito, Honorato Mendes, veio procurar o filho dele, que trabalhava numa das lojas da área que pegou fogo. Esse rapaz anda à procura do pai, também funcionário de uma loja. Não tem notícia de nada, nem hospital, nem nada. Tá sumido. Deve estar aí embaixo aí. 2 candidatos à presidência da República fazem campanha no interior de São Paulo. O candidato do PMDB, Orestes Quercia, visitou hoje 7 cidades da região de Campinas. Disse que a prioridade do governo dele vai ser gerar empregos e descentralizar o poder com maior autonomia para os municípios. E defendeu a prisão de quem abusou na remarcação dos preços.
O candidato do PL, deputado Flávio Rocha, passou o dia em Votuporanga, interior de São Paulo. Visitou uma escola, percorreu a pé algumas ruas do centro da cidade e almoçou com empresários. O candidato do PPR, Esperidião Amin, está desde ontem no Rio Grande do Sul. Já visitou 8 municípios da região norte do estado e se reuniu com produtores rurais para divulgar os projetos do partido para o setor agrícola. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, participou das comemorações do Dia da Independência da Bahia, em Salvador. Percorreu as ruas do centro histórico da cidade e depois, na Praça Municipal, discursou num carro de som doado por um sindicato baiano. O candidato do PRN à presidência da República, Walter Queiroz, também participou das comemorações pela independência da Bahia. Ele acompanhou o desfile cívico pelas ruas de Salvador. O candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, fez campanha em Poços de Caldas, sul de Minas. Provou o vinho produzido na região, tomou café num dos bares mais tradicionais da cidade e teve que dar autógrafos em notas de real. Fórmula 1. As Williams dominam os treinos e largam na primeira fila do Grande Prêmio da França. Antes do treino, o carro zero de Damon Hill parece um figurante nos boxes da Williams. Ao lado dele está o carro de Nigel Mansell coberto de atenções. O Leão foi chamado para trazer a emoção de volta à Fórmula 1. Ele parte no carro que foi de Ayrton Senna para superar o tempo de Michael Schumacher. Todo mundo está de olho na briga entre Mansell e Schumacher. E esquece o figurante do carro zero, que também está na pista. As Ferraris de Alesi e Berger entram na briga pelas primeiras posições. Nigel Mansell faz a melhor volta e supera a Benetton de Schumacher. Rubens Barrichello está em 7º lugar. Christian Fittipaldi tem a 18ª posição. Mas no finalzinho do treino, quando tudo parecia definido em favor de Mansell, o carro zero chega na frente. Damon Hill tem uma briga particular com o Mansell, que veio dos Estados Unidos da Fórmula Indy para ser o primeiro piloto da Williams. Damon Hill volta a ser cercado de atenções e revela que o carro dele está tão bom que pode até ganhar amanhã no circuito de Manicourt. A Rede Globo transmite amanhã de manhã, a partir das 9 horas, o Grande Prêmio da França ao vivo de Manicourt. A seguir, Alemanha e Espanha garantem a vaga nas quartas de final. As notícias da Copa você vai ver daqui a pouco. Fórmula 1 94, oferecimento Brahma Chopp, Topper Dynatec, Ford Escort, Colinos e Biotônico Fontoura. Topper Dynatec Flash. Algumas pessoas que se preparam com ele chegam a atingir até 300 km por hora. Não é, Rubinho? Topper Dynatec Flash. O topper do Rubinho. Se você demora mais um pouco, eu fico louco esperando por você. E digo que não me preocupa, procuro uma desculpa, mas que todo mundo vê. E é ciúme de você. Ford Escort. Um carro sedutor.
Biotônico tem ferro para a formação do sangue. Boa, campeão. Fez um golaço hoje, hein? Parabéns. Biotônico tem fósforo para o metabolismo cerebral. Nossa, hoje eu fiz uma prova muito legal. Biotônico tem fósforo para a contração muscular e para aumentar a energia do corpo. Biotônico abre o apetite. Biotônico dá uma fome de leão, meu. A Alemanha passa para as quartas de final da Copa num jogo marcado por lances históricos e um erro fatal do juiz. Vamos voltar aos Estados Unidos ao vivo com Carlos Nascimento. É isso. Em Chicago, os atuais campeões do mundo mostraram a sua força contra a Bélgica. E a Alemanha é o primeiro país a passar para as quartas de final. Mas o juiz ajudou. Os poucos torcedores belgas que se deslocaram da Flórida acompanhando a sua seleção até Chicago, até que chegaram animados ao estádio. Mas eles praticamente sumiram diante da grande massa de alemães vestindo a camisa da seleção campeã do mundo. O primeiro gol alemão foi no começo do jogo, surpreendendo a defesa belga. Oportunismo de Fehler, Alemanha 1-0. Logo em seguida, Grum, o capitão da equipe belga, pega a sobra da cobrança de falta e empata 1-1. Os alemães vão para frente, não demora muito, Fehler faz o mais difícil e deixa para Klinsmann marcar. Alemanha 2-1. Corner para a Alemanha. Fehler sobe de cabeça e faz 3-1. A Bélgica poderia ter diminuído a diferença neste lance, com Weber derrubado dentro da área. O juiz mandou prosseguir. Os belgas voltaram a marcar aos 45 minutos do segundo tempo. A Albert passa pelos dois zagueiros alemães e diminui a diferença. Alemanha 3, Bélgica 2. Aí o jogo pegou fogo. Até o goleiro belga foi tentar, na área dos alemães, fazer o gol, que daria à partida um tempo extra de 30 minutos. A Alemanha não conhece ainda o seu próximo adversário na Copa. Pode ser o México ou a Bulgária. A Suíça diz adeus e a fúria espanhola avança para as quartas de final da Copa. Havia um clima de tourada no ar. Na luta de vida ou morte, os suíços não conseguiram acertar os ponteiros. E quando eles marcaram 14 minutos do primeiro tempo, Hierro deixou toda a fechada defesa suíça para trás e acabou sozinho diante do goleiro Pássolo. Chutando com categoria, ele fez 1-0 para a Espanha. Os suíços se fecham ainda mais e o público se vinga do jogo chato, fazendo mais onda na arquibancada que os times em campo. No alto da geral, uma faixa solitária homenageia o jogador colombiano assassinado ontem em Medellín. No segundo tempo, os suíços voltam com vontade de empatar e o nível do jogo melhora. Mas os contra-ataques deles são furados como um queijo suíço. Aos 28 minutos do segundo tempo, o espanhol Luiz Henrique joga uma pá de cal nos sonhos suíços e marca 2-0 para a Espanha. Aos 40 minutos, Pássolo, o goleiro da Suíça, derruba o espanhol Ferrer. Bergstein cobra e arredonda 3-0 para os espanhóis. E a fúria espanhola consegue derreter as pretensões da Suíça como se fosse um chocolate amargo. Mas o próximo passo vai ser mais difícil. A Espanha vai ter de torear o vencedor de Nigéria e Itália. As oitavas continuam amanhã, com transmissão ao vivo aqui na Globo. Arábia Saudita e Suécia fazem o primeiro jogo em Dallas às 14h. Às 5h30 tem Romênia e Argentina em Los Angeles. Segunda-feira, mais 2 jogos. Holanda e Irlanda, 13h em Orlando. E às 4h30, Brasil e Estados Unidos em São Francisco. Terça-feira, Nigéria e Itália, às 14h em Boston. E México e Bulgária, 5h30 em Nova York, encerram a fase. A seguir, o jogador colombiano que fez o único gol contra da Copa do Mundo é assassinado com 12 tiros. O time americano chega à capital da torcida brasileira nos Estados Unidos. Copa 94, oferecimento Kaiser Bock, Banco Itaú, Raider, Coca-Cola e Chevrolet Road Service. Mais
mais encorpada e um pouco mais forte. Kaiser Bock, a cerveja especial do inverno. Bom dia. Financeiro? Doutora Taíde foi ao banco. Algum recado? Falta pra pagar? O Rui foi ao banco. Se demora, depende do banco, né? Boa tarde. Doutora Taíde voltou. Ao banco. O Rui tá lá com ele. Essa empresa está precisando do Itaú Bankfone Empresa. Consultas, aplicações, resgates, banco por telefone, só para a sua empresa. Boa noite. Já foram. Pro banco, não, pra casa. Liga amanhã. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a tempo de dia padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, segura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio só tá valendo para o mundo cantar. Brasil! Brasil, esquentai por tudo Raider, a marca oficial da torcida brasileira. Adoro os comerciais da Chevrolet, mas tem uma crítica. Tem uma coisa que está faltando nele. Isso aqui, consórcio Chevrolet. Tudo que aparece aqui devia ter esse lembrete aqui embaixo, como eu descobri. Claro, porque Chevrolet a gente pode comprar pelo consórcio Chevrolet, direto de quem fabrica, com uma série de vantagens e garantia de entrega da rede Chevrolet. No próximo comercial da Chevrolet, que deixa assim morrendo de vontade, você já sabe. A polícia colombiana já prendeu 2 suspeitos pelo assassinato do zagueiro da seleção Andrés Escobar. E há uma recompensa de $60 mil para quem der outras informações sobre o crime. O zagueiro Escobar foi assassinado com 12 tiros na madrugada de hoje em Medellín. Andrés Escobar Saldarriaga, 27 anos, era uma das estrelas da seleção colombiana. O zagueiro do Nacional de Medellín fez 45 partidas pela Colômbia. Viveu o momento mais dramático de sua carreira ao fazer este gol contra no jogo com os Estados Unidos. A Colômbia perdeu por 2-1 e acabou eliminada da Copa. Escobar pagou o erro com a vida. Foi assassinado na madrugada de hoje com 12 tiros quando saía deste restaurante em Medellín. O crime abalou a Colômbia. Milhares de pessoas cercaram desde cedo o teatro da cidade, onde Escobar está sendo velado. O exército teve que reforçar a segurança. As seleções que jogaram hoje pelas oitavas de final da Copa fizeram 1 minuto de silêncio em homenagem a Escobar. A FIFA divulgou nota oficial com texto curto. Estamos horrorizados. Na opinião dos jornalistas colombianos, nunca o país teve uma seleção tão forte e bem preparada. Ninguém acreditava que ela não pudesse passar da primeira fase. Eles ainda lamentavam a eliminação do time quando hoje cedo foram surpreendidos com mais uma notícia triste. A tragédia do jogador Escobar. Trabajando en este servicio informativo especial con motivo de esta triste noticia, el asesinato de este jugador de fútbol, que antes el jugador de fútbol era un caballero, Andrés Escobar. Este jornalista colombiano que fala português faz um desabafo. Não se conforma como o time da Colômbia pode ter passado de sensação do futebol a motivo de tragédia. A gente se consterna cada dia mais com a capacidade do nosso país de produzir notícias desagradáveis. O jornalista colombiano tem toda a razão, porque este já é o 6º crime violento que acontece nesses últimos anos na Colômbia por causa do futebol. A seleção argentina está numa encruzilhada. Além de perder Diego Maradona, amanhã no jogo contra a Romênia, a Argentina pode também ficar sem Canidia e Sensini. Uma roda de bobo no meio-campo foi a maneira que os argentinos encontraram para tentar descontrair um grupo abalado por problemas. O maior deles não está em campo, nem no banco, está nas manchetes.
Os repórteres argentinos ainda procuram nas páginas dos jornais entender o que aconteceu. Hoje, no Rose Bowl em Los Angeles, os olhares e as câmeras procuravam algum jogador que pudesse iluminar, em parte, a falta de brilho deixada por Maradona. Mas a Argentina tem ainda outros problemas. O atacante Canidia e o zagueiro Senzini estão machucados e não devem jogar. Mas o pior mesmo para eles é a ausência de Maradona. Apesar dele ser o baixinho, Maradona era Branca de Neve e os outros, os 10 anões. Maradona está aqui em Los Angeles para apoiar o time. Mas só isso, agora, pode ser muito pouco. A seleção americana, adversária do Brasil na segunda-feira, chegou agora há pouco em San José, aqui pertinho. E no aeroporto, nem sinal da torcida. Havia literalmente meia dúzia de gatos pingados à espera do time americano. Estavam entusiasmados, mas não eram exatamente uma torcida espontânea. Eles trabalham como voluntários na organização da Copa e secretamente torcem pelo Brasil. Assim, quase despercebido, o avião que trouxe os americanos pousou no aeroporto de São José, na Califórnia. Esse é o time que vai tentar produzir a maior surpresa da história das Copas. Mandar o Brasil, o grande favorito ao título, para casa. Nesse momento, os americanos se tornam aplicados estudantes de história. E lembram, na Copa de 50, eliminamos a Inglaterra. 44 anos depois, por que não repetir a dose contra o Brasil? O croata Bora Milutinovic, treinador dos Estados Unidos, vestiu a camisa na estampa e nas palavras. Temos chance, mas precisamos jogar na defesa. O Brasil não é perfeito. Qual é o defeito dos brasileiros? Eles sabem melhor do que nós que não são uma seleção perfeita. O time dos Estados Unidos sabe muito bem que não poderá jogar de igual para igual com o Brasil. Pedro Bial, afinal de contas, qual será o esquema tático dos americanos para o jogo de segunda-feira, hein? Em uma palavra, retranca. Hoje nós tivemos acesso a uma conversa de bastidores que confirmou as intenções defensivas do técnico da seleção americana. O croata Bora Milutinovic disse num almoço íntimo que vai escalar apenas um atacante no jogo de depois de amanhã contra o Brasil. Só que Bora é um dos melhores técnicos do mundo e o fato dele começar jogando na defesa não deve nos iludir. Os americanos são perigosíssimos nos contra-ataques. Nascimento. A seguir, o técnico Parreira testa a seleção sem Raí e Zinho e experimenta também Branco na lateral com Leonardo no meio-campo. Uma vez, o Brasil vive a incrível emoção de estar numa Copa. Credicard Mastercard, o cartão oficial da Copa do Mundo, vai junto com a torcida brasileira. Vamos lá, Brasil! Na Copa 94, o mundo quer você. Gente, o bolão do NP tá fazendo maior sucesso. E olha como é fácil conferir. Primeiro você pega o seu cartãozinho do bolão do NP. Nele tem 4 quadradinhos na frente de cada prêmio. O NP também vai publicar todos os dias um quadro igual a este. Se os números do NP forem os mesmos do seu cartão, você ganha apartamento, tempo e mais centenas de prêmios. O preço do NP é menos da metade do Estadão. E você não precisa responder perguntinhas. Participe. Notícias populares, nada mais que a verdade. Arrepie com o disco da torcida número 1. São versões do hino número 1 em reggae, samba, dance, axé e forró. E ainda um popurrí com os hinos das Copas de 58, 62 e 70. Entre você também para a torcida número 1 e faça festa. Arrepia Brasil, em CD, cassete e LP, Sony Music. O técnico Parreira testa várias mudanças na seleção. Os gols aparecem, mas o time que vai jogar segunda-feira ainda é um mistério.
O coletivo começa com a mesma equipe do último jogo. Mudança só na arrumação do time. Romário um pouco mais recuado, trazendo com ele a marcação. Zinho mais aberto, desta vez ousado e agressivo. Assim, Romário gosta. Raí vira ponta direita. Melhor para Bebeto. Em 30 minutos, os titulares vencem por 4-1. Será esse então o time? Não quero comentar nada sobre treinamento, amanhã o time será anunciado. Segundo tempo do coletivo. Parreira tira Raí, escala Mazinho e fica mais recuado. O Brasil ataca principalmente pela esquerda com Leonardo e se dá bem. Pela primeira vez em toda a preparação, Leonardo vai para o meio-campo. Franco volta à lateral esquerda titular e Zinho vai para a reserva. Com essas mudanças, em 27 minutos, os titulares fazem mais 5 gols. Pelo menos uma certeza. Em todas as opções, os gols estão saindo, com fartura e beleza. Essas mudanças geram expectativa. Os jogadores sabem o que o técnico Parreira quer, mas eles não sabem quem entra e nem quem sai. O dilema é de Parreira a ansiedade dos jogadores. A resposta que todos querem ouvir nas entrevistas, nem eles sabem dar. Quem entra na equipe e quem sai parece conformado. E mais do que isso, disposto a depositar toda a confiança no treinador. O Parreira tem várias opções aí. Qual ele decidir, eu tenho certeza que vai entrar com a maior boa vontade e vamos fazer um grande jogo com os Estados Unidos. Mazinho e Branco como novidades, Leonardo como uma surpresa. Estas variações na equipe ainda são apenas possibilidades. Até o fim do treino de amanhã, vão viver todos uma grande expectativa, principalmente os jogadores. Eu espero, acho que eu estou bem preparado, estou esperando há muito tempo essa oportunidade e eu espero realmente que possa ter essa oportunidade. A mais surpreendente das modificações fez Leonardo passar da lateral para o meio de campo. Cauteloso, o jogador mantém em segredo sua preferência, mesmo quando a entrevista não é para jornalistas brasileiros. Tá gravando aí, né? Nem em inglês você vai revelar a posição de sua preferência? O jogo de nossas vidas. É assim, com a pátria de chuteiras, que os americanos encaram a partida do 4 de julho contra o Brasil. No 4 de julho, os americanos agem como se tivessem inventado o patriotismo. Depois de amanhã, eles vão reafirmar que são a única superpotência do planeta. Só que no mundo do futebol, potência é o Brasil. Os americanos se prepararam mais do que ninguém para esta Copa. Contra o Brasil, já disseram que vão jogar com a alma. O Brasil deve respeitar o preparo físico deles, a retranca e a esperteza tática do técnico croata Bora Milutinovic. Mas quando a bola rolar, a gente pode lembrar que o patriotismo ganha guerras, cria colônias, inspira livros e filmes. Mas o patriotismo não ganha jogo. O técnico Parreira está cumprindo o que ele prometeu e, pelo menos no treino, ele já mexeu no time. Tino Marcos, quais são os efeitos práticos dessas mudanças, hein? A entrada de Branco na lateral e a volta de Leonardo ao meio-campo, como jogava no São Paulo, deram mais força e agressividade ao lado esquerdo do time. E o meio-campo não ficou abandonado. Com a substituição de Raí por Mazinho, o time ganhou mais capacidade de marcação. Só que o Brasil não deve entrar em campo com todas essas alterações. O técnico Parreira disse agora há pouco uma dica importante, que a mudança, se houver, será apenas de um jogador. E aí pode ser a entrada de Mazinho em lugar de Mauro Silva. Isso não foi testado no coletivo de hoje, mas também passa pela cabeça de Parreira. Nascimento. Aquele pênalti que o juiz não marcou hoje à tarde contra a Alemanha será sempre lembrado como um desses pequenos, grandes crimes que mudam a história das competições. Mas o que fica deste jogo dramático não está na súmula da FIFA. O herói do jogo nem deveria estar em campo se valesse a sentença dos que o achavam velho demais. Michel Prudhomme, 35 anos, até falhou nesse lance. Mas quem vai se lembrar deste pecadilho depois de tantas defesas impossíveis? Como esquecer seu triunfo no duelo solitário contra o genial Klinsmann? Como, enfim, aceitar que a Copa fique sem Prudhomme, o goleiro que fez tudo, e ainda atravessou o campo oferecendo a cabeça, corpo e alma em troca do milagre do gol de empate? Boa noite.